Aviso: esta história trata de escravidão, coerção, violência e conteúdo sexual sensível. Pode ser perturbadora para alguns espectadores. 2 meses. 60 dias para que um homem acostumado a mandar e a ver obedecer decidisse o destino de outras vidas como quem arruma papéis numa escrivaninha. 2 meses para que o coronel Eusébio Mendes, em sua casa grande de madeira escura e cortinas de veludo, transformasse um medo íntimo em decreto público. 2 meses, e a fazenda inteira, os cafezais, a senzala, os bastidores da cozinha, o terreiro onde o gado pastava, passou a respirar o prazo que o médico deixara na penumbra do gabinete. Restam-lhe 2 meses de vida. A fazenda Três Cruzes ficava encostada a uma serra que parecia querer engolir o céu. No começo da noite, o vento vinha de lá, frio e seco, e o som era sempre o mesmo, os coqueiros batendo o topo, o latir distante de cães, o ranger antigo da varanda. Aos olhos de quem nascia e morria ali, a fazenda tinha cor e cheiro. O cheiro mais óbvio era do café, torrado sempre, que impregnava até o forro das roupas da casa grande. Havia o cheiro da madeira polida com cera, do talco que a sinhá empalidecida usava no colo, das camisas brancas do coronel, de nascentes escondidas e ferrugem nas algemas do tronco. À noite, as luzes eram velas e lamparinas. Pela manhã, o mundo se repetia em trabalhos, o mesmo passo, o mesmo sulco no solo, as mesmas vozes. Eusébio Queundes andava mais leve que antes, não no corpo. O corpo vinha com o peso de 69 anos, ossos que doíam, mas no olhar. Havia uma pressa curta, nervosa, de quem quer aumentar seu nome antes do silêncio definitivo. Foi esse espasmo de pressa que o levou a convocar o feitor no alpendre, debaixo de uma vela tremeluzente. Rodrigo, o feitor, era uma espécie de intercessor do Senhor. Disciplinava a senzala, anotava dívidas em livros, dobrava o corpo em sinais políticos quando os visitantes vinham de fora. Era o executor de ordens, a engrenagem que tornava o poder do coronel palpável. Precisa escolher, disse Eusébio sem levantar a voz, porque nos corredores a voz baixa grave era mais feroz que a alta. Quero 3. Quero 3 que sejam fortes. Tragam os melhores. Rodrigo inclinou o corpo, o gesto foi tanto de costume quanto de cálculo. Escolher era uma responsabilidade que ele sabia que poderia salvar-lhe favores ou roubar-lhe noite de sono. Naquela mesma noite, o feitor andou pela senzala com a candeia balanceando e uma lista na mão. Os olhos de homens das camas viraram-se em silêncio, sem saber que seriam marcados. Ninguém gritou. Era como se todos pressentissem que algo pesado andava se formando e que o silêncio era um modo de resistência possível. Geraldo foi o primeiro apontado. Não por ser o mais forte, mas por ser o que lia cartas à luz de velas, possível transmissor de uma cultura que o coronel queria domesticar. Tinha, aos 28, a calma de quem aprende que pensar pode ser perigoso. Seus dedos, quando folheavam jornais ou as páginas de livros arrancados de mesas de visitantes, tremiam de cuidado, como se o conhecimento fosse algo a guardar sob chave. Era um homem que aprendeu a medir o mundo pelos olhos. Rasmum, o segundo, era outro tipo de força. Jovem, 23 anos, de risos raros e violão preso ao encosto de uma cadeira, carregava no peito uma canção que aprendia a cantar nas noites de lua. Era músico e tinha mãos que faziam a corda vibrar de um jeito que amansava até os nervos dos bois. A sua alegria não era tola. Possuía uma ferida que se manifestava em pequenas rajadas de silêncio. Quando cantava, por minutos, a senzala inteira parecia respirar menos pesado. Era o artista marginal no sertão de madeira e barro. O terceiro escolhido, Manuel, era do tipo que herdara o mundo nos olhos. Alto, com cicatrizes finas no rosto, um trabalho de anos no corte de cana que lhe deixara a pele marcada. Manuel dizia pouco, respondia aos chamados com as mãos, com deveres cumpridos, com os passos precisos que ninguém ordenava. Era o que restava de uma sabedoria antiga, de quem sabia o mapa do terreiro, a localização das raízes e não confiava em palavras. O feitor o viu, fez 2 sinais com a cabeça e anotou o nome.
Houve murmúrios, claro, havia sempre murmúrios. Entre as panelas da cozinha, as mulheres falavam em voz abafada. O coronel enlouqueceu. A Sinhá será mulher sem querer. Quem viverá com isso no corpo? Ninguém ousava dizer o que realmente se precisava dizer. Isto é crime. Nos corredores da casa grande, Leopoldina, sentada ao pé da janela, não soube até que o feitor gravou o decreto em sua frente. Ela tricotava, e a linha parecia seguir sem a força do passado. No rosto, a palidez tornara-se uma máscara socialmente exigida. A cor que fazia dela mãe do lar, senhora de boas maneiras, contenção. A voz que saiu dela quando teve que perguntar foi tão pequena que quase foi confundida com o vento. Isso é verdade? A pergunta se despedaçou no ar. Eusébio olhou para a esposa com uma mistura de pena dura. O medo de perder a propriedade lhe doeu como febre. É para manter o nome, disse. A fazenda não pode sair de nós. Você sabe como o mundo é. Não quero que o meu trabalho vá para outro. Palavras vazias de quem reduz pessoas a coisas. A ordem da noite tinha um nome que só o coronel pronunciou: plantar semente, como se tratasse de lavoura e não de corpos. O feitor saiu com a missão clara: buscar os 3 homens, trazê-los à casa grande, acomodá-los nos quartos do corredor lateral e fazer com que a Sinhá lhes recebesse por 4 noites. A coerção ali foi colocada em prosa legal. Havia um desejo de legítimo e um orgulho que cobria de verniz o horror da intimidação. A primeira noite foi fome e tremor. Manhãs antes, os homens tinham o próprio leito e a senzala inteira como testemunha do que era. Agora, o pequeno corredor lateral da casa grande tornou-se palco de uma humilhação planejada. Não houve gala. A porta foi fechada com cadeado, havia um criado de vigia no corredor, uma lamparina à beira da cama, uma toalha posta como se a prática fosse normal. A ordem era clara, e a violência implícita. Ninguém naquele desenho chamava aquilo pelo que era: estupro encomendado por um homem que temia o esquecimento. A maneira como o roteiro daquela noite se desenrolou não merece descrição sensível. É preciso, no entanto, registrar as consequências humanas que surgiram: desespero, estratégias, pequenas resistências. Rasmund tocou uma melodia baixa antes de alguém entrar, e a canção foi o respiro que permitiu que seu corpo não fosse apenas um objeto. Manuel, de olhos fixos no batente da janela, seguiu um compasso ancestral de suor e silêncio. Geraldo, sempre atento ao mínimo detalhe, concentrou-se em ouvir. Uma palavra, um sopro, um indício que pudesse ser segredo para depois. Leopoldina vivia aquela noite como uma punição e como um espelho. A sensação de ser usada pelo próprio marido fez surgir nela emoções que não sabia nomear. Raiva, repulsa, mas também uma estranha compaixão. Aquela compaixão que nasce do reconhecimento de que, fora daquela casa, os homens eram mais que o decreto. Em sua infância, aprendera que se esperava dela silêncio, decoro, aceitar as regras que os outros traçavam. Mas ali, no encolhimento do corpo e no desespero alheio, ela sentiu o absurdo do mundo em que vivera. Não poderia desfazer a ordem do coronel. Não tinha como lhe afrontar sem se perder. O que fez, lentamente, foi escolher como agir dentro do que o poder lhe permitia. Ela tentou humanizar o que lhe fora imposto. As noites seguintes foram diferentes. A coerção inicial continuava a existir, ninguém a negaria. Mas entre as barbárias impostas pelos mandos desse mundo e as pequenas interdições do coração humano, criou-se de fato um espaço onde conversas podiam ocorrer, onde nomes e memórias se trocavam. Foi por aí que a história mudou. Geraldo trouxe consigo pedaços de conhecimento. Sabia ler letras rabiscadas nas bordas dos jornais que o senhor deixava cair pela casa, e com isso tinha um modo de falar do mundo que surpreendia. Numa dessas noites, quando o vento batia as cortinas e Rasmund dedilhava uma canção que falava de mar, apesar de nunca terem visto o mar,
Geraldo começou a relatar a um copo de água que a sinhá segurava com mãos trêmulas. Palavras que falavam de cidades, de julgamentos, de possibilidades que Salzeda, o advogado de fora, comentaram numa visita. Leopoldina ouviu, 2, 3, 9 vezes. Começou a compreender que havia além daquele quintal uma outra moral que não justificava o vulto do marido. E se eu... Ela tentou uma vez, interrompendo o fio. E se eu disser que não quero? Geraldo olhou para ela com uma paciência assustadora, como se todas as perguntas humanas fossem um livro que ele demorava a abrir. Dizer aos ouvidos do Senhor? Não sei se é prudente, sinhá, mas ouvir-se é preciso. Há formas de preservar o que se tem sem destruir quem somos. As palavras foram pequenas, mas plantaram algo. Rasmum, por sua vez, cantava num tom que lembrava folguedos de noite velha, melodias que falavam de liberdade com frases curtas, rinchas de palavras que não chegavam a ser rebeldia explícita, e que, no entanto, arrancavam da sinhá um riso que não vinha havia anos. Manuel, calado, obsequiava com gestos. Aquecia a toalha, ajeitava a almofada quando a febre de Leopoldina aumentava. Havia ternura, um sentir humano que nasceu como resposta à humilhação. À medida que se aproximavam, surgia um problema moral inevitável. O que nasce do crime pode conter laços que são reais, mas são frutos de uma violência? A narrativa que se formava ali era complexa e jamais deveria apagar o primeiro ato de força. Ao final da terceira noite, a resistência de Leopoldina transformara-se. O que era dor transformou-se em desejo por algo que não era apenas sexo, era comunhão, alívio, companhia. Não se pode fingir que isso apaga o crime. Muito pelo contrário, a ambivalência tornou-se tema de seus pensamentos. Ela, que antes fora um molde social, agora se viu vivendo com verdades confusas, com um afeto que brotava no barro da injustiça. Os 3 homens, cada um a seu modo, encontraram nela um refúgio pequeno, um interlocutor que lhes falava de dias melhores, que lhes punha uma mão no ombro, que pedia desculpas por não poder mudar os fatos que aprendiam. Numa manhã, Manuel entrou na sala onde Leopoldina tomava chá e deixou sobre a mesa um pedaço de pão. O gesto foi tão simples que parecia insignificante, mas para ela foi um presente que não cabia de imediato em nenhuma etiqueta social. Ficou ali olhando para a migalha e sentiu um calor estranho. Rasmum saiu à varanda e tocou uma canção para o gado. O som deslizava pela terra e fazia os trabalhadores de manhã aproximarem-se das cercanias para ouvir. E Geraldo, numa folha que pegou emprestada de um jornal velho, escreveu uma frase que deixou sobre o travesseiro da sinhá. Há sempre o que dizer quando alguém escuta. Os boatos começaram a circular pela fazenda. Na cozinha da casa grande, as criadas faziam perguntas que tentavam parecer neutras. Na senzala, o rumor tinha outras versões. Alguns diziam que tinham sido 3, outros sussurravam que eram 2 e que o terceiro havia fugido. Já era noite quando um grupo de escravos antigos, sentados ao redor de uma lamparina no pátio, começou a refazer a história com suas vozes baixas, do jeito que fazia a gente quando reconta um espanto. Dizem que foram 3, falou uma mulher de rosto marcado por sambaqui de vida. Mas ninguém sabe ao certo. A boca dos homens inventa número conforme precisa dar força à história. Esse jeito de transformar os fatos em mito era ali uma forma de proteger a verdade. Multiplicava-se o inacreditável até que se tornasse possível crer em qualquer outra saída. A versão popular, portanto, já sacralizava o número 3. O título da história que seria contada aos visitantes futuros, talvez, já nascia ali, além da vontade do coronel e da própria materialidade dos acontecimentos. Eusébio, nos primeiros dias, se mantinha quieto. Passava as horas acumulando retratos antigos na escrivaninha. Passava os dedos no relevo das Ode daguerrótipes e reclamava do frio. O médico continuava vindo, com palavras técnicas que pareciam prescrição de papel.
A comunidade externa, quando perguntava, recebia a versão oficial. As noites eram para cumprir uma ordem do Senhor, por motivo de honra, pela manutenção de um legado. Poucos, fora dos muros, sabiam a verdade íntima que brotava no corredor lateral, entre uma toalha e um copo d'água. Houve, numa dessas manhãs que pareciam uma pintura se desfazendo, um momento que mudou a direção de tudo. Leopoldina, sozinha, sentiu algo no corpo, um enjoo repentino, uma vertigem. Não era hora de rumores ainda, era hora de dúvida e febre. Ela agarrou-se ao parapeito da janela e viu a fazenda inteira. As casas de taipa longe, os trabalhadores em fila, o cavalo do coronel na cocheira. No fundo do olhar vinha uma pergunta que fervilhava. E se aquilo que crescia dentro dela tornasse patente a traição do marido? E se fosse uma prova, a prova que o coronel tanto temia? A possibilidade fez sua respiração tornar-se curta. Geraldo, no entardecer seguinte, aproximou-se com cuidado. Sentou-se ao lado dela, sem lhe tomar o espaço, e falou baixo das leituras que havia feito. Não disse o que todos pressentiam. Em vez disso, trouxe a ela uma imagem de futuro, um menino com mãos pequenas, que poderiam um dia escrever sua própria história. A imagem era poética e perigosa. Leopoldina deixou que a ideia circulasse como um remédio amargo. Não será fácil, advertiu ele. A vida fora daqui é outra linguagem. Mas há modos de sobreviver por dentro. Há modos de transformar medo em palavra. Houve noites em que, mesmo com o pavor, Leopoldina esperou os homens chegarem como quem espera por notícias de um amigo em guerra. Em perguntas que não eram feitas, a uma e a outra resposta trocada, nasceu um modo particular de intimidade. Não apenas entre corpo e corpo, mas entre histórias. Rasmum cantava canções de despedida como quem planta algo que não verá crescer. Manuel revelava segredos da lavoura. Geraldo falava de mapas de cidades que pareciam outro universo. Em suas vozes, Leopoldina encontrou uma cidadela contra a solidão. E isso, mais do que qualquer contato físico, fez com que ela se transformasse. De prisioneira de etiqueta, passou a mulher que vivia sofrimento e, ao mesmo tempo, reconhecia o direito à própria alegria. Mas havia sempre o ruído da casa grande, os passos do coronel no corredor, o ranger das cadeiras, a presença do feitor que controlava o tempo. A ordem inicial do coronel, a tentativa de preservar um nome, continuava a ser ato de violência institucional. O narrador não incumbe-se de absolver. A prática era condenável, clara e cruel. No entanto, reconhecer a criação de afeto naquele contexto era tratar o humano com honestidade. É possível que das piores circunstâncias nasça algo que se pareça com amor. Não por isso o ato inicial deixa de ser crime, e não por isso as consequências deixam de ser pesadas. O feitor, sempre atento à circulação de rumores, decidiu acirrar os limites. Uma tarde entrou na cozinha com uma cara fechada, batendo as mãos sobre a mesa como quem chama a ordem de volta ao respeito antigo. Há quem fale demais, disse, com voz que martelou os copos. Se a casa precisa de disciplina, a disciplina será refeita. As palavras foram uma ameaça contra a liberdade que começara a se costurar. A senzala inteira apertou o passo. Manuel, que ouviu a ameaça como um sino distante, olhou para os cantos do terreiro. Rasmum puxou o violão para um canto, prisioneiro de seus acordes, e Geraldo guardou as folhas de jornal embaixo do colchão, como se ocultasse uma possível sentença. Enquanto isso, Leopoldina ia se confrontando com o que realmente queria. A imagem do filho que poderia nascer já não estava só na imaginação, agora era um pensamento que se misturava ao medo. Ela não sabia se aceitava o que acontecia como um conforto ou como uma perda. O que a movia era a percepção de que se algo brotava dentro dela, não seria apenas herança do coronel, mas também de homens que haviam lhe dado cuidado em noites onde se praticara o abuso. Era um enredo novo, um nó moral que nenhum costume antigo oferecia resposta pronta. Numa dessas noites de confissões falsas e olhares verdadeiros, Rasmin contou, em voz baixa, uma história do lugar de onde viera seu pai, uma cidade com rio largo, onde as pessoas lavavam roupas e cantavam para que suas vozes não se perdessem. Manuel, com um gesto lento, passou a mão sobre um vaso de porcelana que assim a aguardava, e sem querer, descobriu que também sabia ajeitar flores. Pequenas habilidades, um fruto, uma canção, um cuidado, tornavam-se a matéria-prima do que estava nascendo entre eles.
algo que se parecia com gratidão, com consolo, com desejo. Uma noite, ao final, houve um momento de silêncio que atravessou a casa grande. A lua iluminou a varanda. A lamparina deixou um círculo de luz onde a sombra do coronel não ousava entrar. Leopoldina, sentada em sua poltrona de palha, sentiu um peso no peito e, ainda assim, um calor que não sabia nomear. Mas quando levantou a cabeça, viu o olhar de seu marido vindo pela porta como uma lâmina. Eusébio passara as horas no escritório, folheando documentos, calculando heranças. Verificou o semblante da mulher e entendeu, instantaneamente, que o plano talvez estivesse seguindo um curso que ele não controlava por inteiro. Havia uma nova equação entre culpa, poder e afeto. Fique atenta, disse ele numa frase baixa. Lembre-se do que está em jogo. O aviso do coronel tinha a violência da casa grande, mas o mundo fora dali começava a murmurar. Alguns trabalhadores, ao verem os 3 homens passar de volta à senzala por volta do amanhecer, notaram um brilho diferente nas mãos deles, algo que não era apenas sofrimento. E foi assim, no equilíbrio tênue entre humilhação e ternura, que a história foi se instalando, como uma pedra colocada no caminho do tempo. No fim de uma noite longa, quando o sono já pesava no corpo da casa, Leopoldina teve um sonho breve e cruel. Via uma criança correndo pelos cafezais, mãos pequenas tocando o tronco de uma árvore que só os filhos do coronel tinham direito. O sonho a acordou suada. Pegou um copo de água e, ao olhar a imagem refletida na superfície, notou uma leve alteração em seu ventre. Nada que pudesse chamar de certeza, apenas uma suspeita, uma inquietação que atravessou seus ossos. Guardou a mão naquele lugar como quem tenta preservar algo frágil. Geraldo, ao perceber o gesto, aproximou-se sem alarde. Se for verdade, murmurou ele, com a voz que aprendera a medir, teremos mais que uma história para contar. Teremos uma responsabilidade. O que significava ser responsável por uma criança nascida de uma trama de violência e ternura, de ordens e cuidados, era uma pergunta sem resposta. Mas mesmo na incerteza, algo sólido se formava. O reconhecimento de que aquela criança, se viesse, não pertenceria ao medo do coronel, mas à complexidade das pessoas que respiravam na fazenda. As semanas seguintes foram de atenção silente. Leopoldina começou a tomar chás indicados por mulheres da cozinha, remédios simples, cuidados que naquela época eram o que se podia fazer, além de orações e recados. Ela escondia folhas de jornal, guardava conversas. Rasmum tocava para ela sempre que a lua era cheia. Manuel levou-lhe um vaso com lírios que achara no caminho. Geraldo conversava de madrugada sobre modos de ensinar um menino a ler sem desonrar sua origem. Era um conjunto de pequenos arranjos que tornavam o cotidiano mais humano. Porém, o feitor não era homem de esquecer. Rodrigo, acostumado a traduzir sinais em poder, começou a armar um outro jogo. Se o filho nascesse, era preciso que todos soubessem de seu lugar. O feitor recolheu rumores, ouviu murmúrios e começou a imaginar maneiras de conter a ameaça a quem governava. As ameaças veladas passaram por gestos simples, passos mais frequentes na cozinha, olhares que cruzavam a senzala. A tensão subiu como vapor numa panela de ferro que alguém esquece no fogo. Eusébio, por sua parte, passou a caminhar mais. Como quem pressente que algo lhe escapa das mãos, começou a exigir mais disciplina, mais serviço. Por baixo de sua vontade de controlar, havia medo. Medo da perda, medo da desonra, medo de que seu nome, que fizera com suor e com sangue alheio, se apagasse. A sua frieza, contudo, começou a ficar mais difícil de sustentar. Os efeitos do termo 2 meses ainda pesavam no ar. Era possível que o corpo lhe traísse, que tosse e febre anunciassem uma sentença, mas ninguém ousava proclamar a fragilidade do Senhor em palavras que o enfraquecessem. O poder, nesses lugares, era sempre performado. Quando o fogo do medo e o calor da compaixão se encontravam, as consequências eram imprevisíveis. Uma das noites mais longas foi a da visita da parteira, mulher que a casa chamava com um nome de respeito, Sinhá Dona Estrela, que vinha de aldeias distantes com saberes de ervas e pressa. Ela viu Leopoldina, ouviu seu relato sob total privacidade,
tocou sua barriga com discrição de quem pressente o que não há de imediato dizer. A parteira olhou os olhos da sinhá e viu que ali havia uma verdade a ser preservada, mesmo que isso custasse muitas coisas. Cuidem-se, recomendou, em voz de aviso. Há segredos que, se descobertos em público, farão mais estragos que a própria doença. As palavras eram um convite à cautela. O que estava por vir tornava-se uma responsabilidade coletiva, mas clandestina. A pequena comunidade que havia se formado nos quartos do corredor lateral parecia ter nascido para resistir. Ao mesmo tempo, cada um ali carregava o peso de sua própria história. Manuel, com suas cicatrizes, que eram mapas de um trabalho sem descanso, Rasmon, com sua música, que curava por instantes, Geraldo, com seus livros, que imaginavam um mundo com menos ordens e mais escrita. E foi assim, entre medos e canções, que a vida em Três Cruzes continuou. As estações passavam, a terra acumulava chuvas e poeira, e o destino, que o coronel tentara esculpir a ferro, começou a mostrar suas rachaduras. O tempo, que a cada dia trazia novos habitantes e saúdes, também anunciava que nada ali seria simples de assumir. O segredo, que deveria permanecer fechado, já circulava em bocas de cozinheiras e em olhos de crianças que observavam as mudanças como se fossem brincar. Numa tarde fria de setembro, quando o céu ficou cinzento e as galinhas recolheram os ovos no quintal, Leopoldina sentiu um movimento interno que não era só dor, era começo de vida. Abriu a janela e olhou para a serra. Sentiu o medo e a esperança se misturarem. Soube, sem provas, que algo mudaria tudo, e que a vida que talvez viesse seria prova e acusação, e consolo ao mesmo tempo. Naquela mesma hora, Manuel, Rasmum e Geraldo, reunidos no pequeno espaço da cozinha, trocaram olhares que diziam mais que palavras. Havia fraternidade, havia uma tensão que não dava para esconder. O futuro ali era um nó difícil de desfazer. Cada um deles carregava a pergunta: como criar uma criança cuja origem era um grito de desobediência e ternura? E assim, no ponto em que as horas se tornavam antecipação, a fazenda inteira pareceu congelar por um segundo. O mundo de Eusébio Mendes, que lhe parecia sólido como as paredes da casa grande, começava a rachar nas juntas. O que virá depois não era coisa que um homem, por mais cruel que fosse, pudesse comprar com promessas de herança. A natureza humana, por mais que a opressão tente moldá-la, às vezes inventa outras leis, as da solidariedade, as da compaixão, as da memória que não se conforma. A noite caiu, e com ela um rumor percorreu a senzala. Dizem que foram 3. O número, repetido com diferentes entonações, ganhou a força de um mito. Na casa grande, Leopoldina apagou a lamparina e permaneceu alguns instantes olhando para a escuridão. Guardou a mão sobre o ventre como se pudesse vedar o segredo que ali crescia. Do lado de fora, Rasmon afinou o violão numa melodia que parecia prometer proteção. Manuel varreu o pequeno pátio e Geraldo folheou uma página em branco, pronto para escrever a história que ainda não existia. No limiar do que seria o próximo dia, ninguém sabia que o médico voltaria com notícias que desafiariam todos os planos. Ninguém podia prever que a verdade clínica poderia não corroborar com o medo do coronel, e que o resultado dessa contradição viria a ser mais cruel e mais complicado do que a ordem que lançara sobre 3 homens. Mas havia algo claro. A vida que tentava nascer ali trazia consigo a capacidade de transformar a fazenda inteira, e também de expor as hipocrisias que sustentavam o poder. Alguém numa cozinha apagou a vela e sussurrou: se essa memória te toca, deixa o like e inscreva-se. Palavras anacrônicas, talvez, mas necessárias neste tempo de voz compartilhada. Convite para que se guarde o que sobrevive. Lá fora, os grilos retomaram seu canto, como se a terra não quisesse interromper a história que estava apenas começando a se contar. O médico voltou quando a manhã ainda parecia uma promessa que podia ser desfeita.
Veio calmo, com a maleta de couro e os papéis enrolados como se fossem artefatos de um rito respeitável. Apresentou-se ao alpendre, falou com Eusébio em voz baixa, fez perguntas que o coronel respondeu como quem lida com números em um livro de contas. Depois de horas de exames e observações, de mão pousada no pulso do homem que mandava, o médico disse o que sabia. Havia sinais de enfermidade, mas não havia sentença definitiva. A expectoração não configurava a tuberculose que outrora condenara tantos. Havia febre, havia desgaste, mas havia vida suficiente para pelo menos reescrever os termos daquele prazo que todos tinham respirado. Eusébio ouviu e enrijeceu, como se cada sílaba do doutor cortasse um tecido de honra que ele imaginara inviolável. Por alguns segundos, que para os outros pareceram eternos, nenhum dos dois falou. Depois, o coronel sorriu de um modo que não cabia bem na face envelhecida. Um sorriso que fechava a possibilidade de arrependimento. Muito bem, disse ele, com calma que soava mais perigosa que qualquer raiva aberta. Pois é bom saber. O médico esperou talvez alguma gratidão, um gesto de humanidade, mas Eusébio já afastara esse tempo. Em sua cabeça, a notícia era uma lâmpada que iluminava outro caminho. Se não morreria tão cedo, poderia punir aqueles que ousaram transformar sua casa em palco de desordem. Se não estava condenado, poderia também controlar o que nasceria ali, transformar a criança em um instrumento de sua vontade. O medo de que a linhagem se perdesse não se dissolvera com o diagnóstico, apenas se tornou sede de reparação. Quando a informação correu pelos corredores, a casa velha se partiu em duas. De um lado, o rumor confiante de quem acreditara no fim imediato. De outro, o silêncio duro daqueles que sabiam o que acontecera naquela noite, e o que ainda podia vir a acontecer. Eusébio não se mostrou doente nas semanas seguintes. Recuperou-se em aparência, caminhou com mais passos, comeu melhor. Mas a melhora trouxe consigo uma fúria que migrou para o comando. Punições sutis, olhares que pesavam, ordens que apertavam o dia a dia dos que haviam sido marcados. A primeira consequência foi previsível e cruel. Rodrigo, o feitor, recebeu a missão de corrigir os excessos. Manuel foi o primeiro a ser retirado do pequeno círculo de proximidade. Chamado ao escritório, teve os olhos medidos, a cabeça inclinada e, em seguida, uma ordem de transferência. Seria enviado para a moagem de uma fazenda vizinha, onde o trabalho era mais duro e a vigilância mais estrita. Partiu ao amanhecer, com um saco de pertences reduzidos, olhando para trás como quem guarda uma promessa de retorno que não sabe se vai cumprir. Rasmum foi relegado ao serviço mais exposto, conduzido para os currais, encarregado de seguir o gado que ia para as vendas. Sua música, antes espalhando-se como salvação, ficou reduzida a acordes furtivos roubados durante as poucas horas de descanso. Havia na sua face um modo novo de se aquietar, uma espécie de vigilância para que os pequenos gestos não virassem motivo de represália. Geraldo, por sua vez, sofreu o golpe mais direto. Acusaram-no, com palavras contadas, de ter provocado a Sinhá, uma linguagem legalista para encobrir a violência daquele gesto do senhor. Foi preso sob alegação de indisciplina, levado para um canto do terreiro e submetido a uma vigília que tinha menos de justiça e mais de espetáculo. Na calada de uma noite sem lua, soube-se sem muita exatidão que havia morrido. A versão oficial falou de um acidente entre as moendas, as rodas e cortes de cana que matavam tantas pernas e vozes. Na senzala, porém, as marcas que se notavam nos rostos eram outra história. A suspeita de assassinato, dedos apontados para Rodrigo, para os homens do feitor, para a necessidade que um coronel tinha de limpar sua honra com sangue alheio. A notícia de Geraldo perfurou a fazenda como um lamento. Havia entre os que conheciam sua leitura furtiva de jornais e sua paciência de orador um silêncio partido pelo medo. Rasmum tocou por 3 noites seguidas uma canção de lamúria. Manuel, quando ouviu, apertou com mais força as mãos que lhe restavam para o trabalho e falou menos aos companheiros.
Leopoldina recebeu a informação como um golpe repentino, seco. Geraldo era a cabeça pensante daquela pequena sociedade de quartos escuros. Perdê-lo foi perder também parte do registro que poderia um dia ajudar a explicar o que acontecera. Chorou em um quarto sem testemunhas, as lágrimas caindo por entre as linhas do lenço. Sabia que não podia chorar demais em público. Chorar demais apossava a casa de verdade, e por isso deixou o pranto para a solidão, onde a culpa e a raiva tinham mais espaço. A reação do coronel a tudo aquilo foi uma escalada de poder. Ele não admitiu erro nem fraqueza. Pelo contrário, transformou a suspeita e a perda em justificativa para mais controle. Prendeu Leopoldina nos aposentos até o parto, invocando pretextos médicos e de decoro. A casa grande tornou-se para ela um cárcere com cortinas, seus movimentos restringidos a um pequeno perímetro, suas visitas limitadas a uma parteira e a uma criada de confiança, que por medo e talvez por piedade, fechava a porta atrás de si. Havia, no mundo do coronel, a necessidade de mostrar que a família estaria intacta perante a sociedade. Em segredo, porém, a criança era uma questão que ele precisava regular, como quem domina passo a passo a propriedade. Leopoldina, impedida de circular, viu sua existência diminuir até caber em um quarto. A vida dos quartos laterais, onde antes haviam havido encontros e confissões, foi recomposta em uma arquitetura de silêncio. Panuel já não podia trazer flores. Rasmon, quando tocava, o fazia por trás das paredes. Geraldo estava morto. A ternura que havia circulado como resistência agora era punida por um poder que se sentia atraído, e que, para se consertar, precisava cortar aquilo que o lembrava de sua falha, os corpos que não correspondiam à ordem que ele imaginara. O parto veio como uma guerra, forças humanas, calafrios, dores que não se traduzem em verbos simples. Leopoldina teve, como dito pelos que acompanharam, 18 horas contraídas em um limiar entre a esperança e o medo. Dona Estrela, a parteira, esteve ao seu lado como uma vigilante de segredos antigos. Conhecia chás, posições, um modo de empurrar a dor para fora sem que as paredes ouvissem. A noite do parto foi longa. Houve gritos que eram mais do que dor. Eram perguntas lançadas ao ar. Quem teria direito a esse filho? Que nome poderia forjar um abrigo no meio de tanta vergonha? No fim, um menino nasceu com o choro aberto e um rosto que não se encaixava nos mapas simplistas dos vizinhos. Tinha olhos que não eram nem do coronel, nem apenas dos homens da senzala. Tinha um queixo que lembrava algo de ambas as origens e uma pele que guardava as estações da terra. Leopoldina tocou-o de leve, como quem reconhece um pedaço de si mesmo que também é intruso. Chamou-o Álvaro. O nome saiu dela como pedido e defesa ao mesmo tempo, uma palavra que servia para consolar e para proteger. O coronel apareceu por entre sombras quando o menino arfou pela primeira vez. Observou o recém-nascido com a propriedade do dono do mundo que acha que tudo pode ser medido. Olhou também para a esposa com olhos que não aceitavam mais surpresa. Álvaro foi registrado como manda a lei, sobre o nome do homem que segurava o talher da casa. Era mais fácil para o coronel assegurar sua continuidade aceitando a criança como herdeira legítima do que arriscar a exposição de um escândalo que o exporia a processos sociais e, no entendimento dele, à ruína do nome. A decisão de registrar o filho como herdeiro foi calculada, permitia ao coronel manter o controle sobre a propriedade e, ao mesmo tempo, domar parte do ruído que a presença daquela criança poderia provocar. Mas o registro formal não mudava uma verdade íntima que corroía. O menino trazia em si a memória de noites que não foram consentidos, de gestos e cuidados que nasceram em circunstâncias de violência e ternura entrelaçadas. Álvaro era, portanto, ao mesmo tempo, herdeiro e acusação. A vida do menino, sob a tutela do coronel, tornou-se uma peça cuidadosamente organizada. Havia educação, mordomias, lições de horsemanship e de aritmética. Mas havia também uma distância que nenhum luxo conseguia preencher. Leopoldina, apesar de amamentar o filho nas primeiras semanas e de lhe dar o afeto que sua condição permitia, era uma figura de sombras para ele, uma senhora de gestos contidos. Rasmum, cujo olhar sobre a criança misturava alegria e dor,
ficava por perto, nos limites que o feitor permitia. Arranjava desculpas para se aproximar e, em segredo, deixava fragmentos de canções e algumas pequenas brincadeiras que Álvaro lembraria em vagos traços quando adulto. O tempo, que a princípio parecia trabalhar a favor do coronel, não apagou as rachaduras que a história profunda daquela casa carregara. Aforismos do poder provavam-se insuficientes para conter o afluxo de mudanças que o fim do século anunciava. O país, que caminhava com sua própria lentidão política, trazia rumores longínquos, que aos poucos chegavam aos cafezais. Ideias sobre liberdade, sobre direitas que até então eram miragens. Rasmum, que fora poupado de pior destino por um detalhe de sorte e pela capacidade que tinha de ser útil com música, aproveitou essas brechas de ar. Aprendeu a viajar para vilarejos próximos para tocar, a pé direito por trás de trajetos onde a vigilância se distraía. Em suas viagens, conheceu outras vozes negras que, mesmo vivendo sob pressões, preservavam memórias alternativas da liberdade possível. Geraldo estava morto, Manuel, longe, Rasmum, presente, e essa configuração deixou uma marca que a fazenda não poderia varrer com o tempo. Aos poucos, as pessoas que trabalharam para o coronel envelheceram, morreram, foram comprando pequenas liberdades que o novo século permitia. No entanto, o fio da memória que ligava Leopoldina, Rasmum e Álvaro permaneceu trançado de formas discretas, um olhar, uma canção, um livro escondido. Não houve trégua para a responsabilidade moral. Leopoldina carregou até o fim a culpa e a gratidão. A gratidão por ter vivido, mesmo que por instantes, a sensação de ser reconhecida por outros que não lhe impunham regras. A culpa por ter sido, em alguns atos, um agente passivo de uma violência que marcara tantos corpos. Anos depois, Eusébio adoeceu de novo, de uma fragilidade que o corpo finalmente não conseguia maquiar. Partiu como tantos senhores do tempo antigo, solenemente, com um cortejo medido, com casas enlutadas apenas em aparência. Na mesma tarde do funeral, o nome do morto foi reverenciado em discursos que omitiram os segredos e repetiram as virtudes que o mito exigia. A fazenda, em papéis e histórias oficiais, permaneceria como testemunha de uma ordem que considerava o passado como sua propriedade. A vida privada, porém, não se conforma com os panegíricos. Logo após a morte do coronel, coisas estranhas aconteceram em Três Cruzes. Manuel não retornou do trabalho que lhe dera. Soube-se que fugira em algum momento para uma cidade distante. Rasmum continuou tocando, mas passou a ter mais autonomia. As relações de trabalho começam a se dissolver com a mudança de leis e costumes. Leopoldina ficou, durante um tempo, uma sombra na sala grande, até que a casa e o próprio corpo a tirassem para sempre. Morreu alguns anos depois, com o segredo ainda ao peito, e com o sorriso que costumava surgir quando ouvia Rasmum tocar. Morreu com a sensação que ela cultivara em noites longas de que havia feito algo certo em meio ao erro, que, ainda que o caminho que escolhera fosse tortuoso, conseguira dar ao menino um afeto que escapava à lógica do senhorio. Geraldo permanecia morto naquele registro oficial que a fazenda mantinha como silêncio. Quem lhe acusava a morte de cena de assalto era a senzala, olhos que haviam visto marcas, vozes que lembraram passos noturnos. Havia, em todo caso, um entendimento coletivo. O preço por desafiar a ordem fora alto demais. A lembrança de Geraldo foi sendo contada à margem, como essas histórias que se contam baixinho ao redor do fogo. Rasmum, por sua parte, viu-se um tempo mais tarde reconhecido, em certos corredores da memória local, como intérprete da resistência. Guardava canções de noite que contavam o que não constava nos livros. Álvaro cresceu entre aposentos e tutores, mas também entre sussurros. Não se pode dizer que viveu em mentira. Ele recebeu educação, posses e um lugar marcado na sociedade local. Mas algo na sua respiração era diferente das outras crianças do condomínio do coronel. Uma curiosidade que vinha de uma costura invisível. Quando adolescente, Álvaro buscou nos olhos dos criados uma explicação para o que parecia faltar-lhe. Rasmum, que era seu acompanhante quase por costume, dava-lhe olhares que eram mais lições do que palavras.
O músico, no entanto, nunca revelou mais do que o que podia. Guardava os códigos de um segredo que, se revelado, poderia ferir os vivos e transformar o pequeno círculo de ternura em alvo. O fim da escravidão, que viria décadas depois, trouxe mudanças formais e inegáveis. Pessoas foram convidadas a sair, ou expulsas, dos antigos currais. Alguns ganharam liberdade no papel e no corpo, mas não nas relações materiais que os prendiam. Hasmum aproveitou as novas liberdades de modo contido. Ora mudava de cidade, ora retornava, agora com a possibilidade de negociar seu trabalho e de ouvir outros públicos. Para ele, a liberdade foi um campo de aprendizado e também de luto. Viu amigos perder empregos, viu filhos de amigos tentarem novos caminhos. Nunca deixou de tocar como quem consagrava memórias. O segredo, entretanto, continuou a circular em murmúrias e em gestos. A vida de Leopoldina, de resto, foi narrada pelos que lhe serviam como uma série de pequenas rebeliões. Gestos de ternura proibida, leituras furtivas, sorrisos que se negavam a se apagar. Quando ela morreu, poucos escancararam os olhos aos detalhes. Morreu calada, levando consigo a memória plena das noites. Alguns, entre os antigos companheiros, perceberam que havia nela mais paz do que arrependimento, uma confirmação de que, no labirinto que vivera, escolhera aquilo que podia salvar a humanidade dos seus dias. O fim dessa história, porém, não foi um epílogo limpo. A fazenda Três Cruzes foi transformada ao longo dos anos. Parte das terras foram vendidas, prédios remodelados, estradas passaram a correr aos lados. Em algum momento, vindos de cidades grandes, historiadores e turistas circularam pelos corredores, atraídos pelo folclore das grandes fazendas e pelo romantismo que se pode vender sobre os tempos idos. Uma placa foi colocada no portão de ferro, brilhante e limpa, com letras que celebravam um passado que se queria confortável. Fazenda Três Cruzes, residência do coronel Eusébio Mendes, homem de tradição e labor. Havia fotos restauradas, mesas com louças antigas, livros que falavam do ciclo do café e do progresso. O discurso oficial lavava a memória, deixando brilhante a imagem do dono e apagando as manchas que a história podia trazer. Numa manhã de abril, muitos anos depois, um homem idoso chegou à fazenda com a pele marcada pelo tempo e os dedos tremendo de tanto tocar cordas. Era Hasmum, encolhido pelos anos, o violão mais gasto e as rugas de quem guardara canções. Sentou-se entre sombras que antes foram quartos e, ao ver a placa, sorriu com amargura. Sabia o peso daquilo ali escrito. Ao seu redor, turistas tiravam fotos e lanchavam, como se o passado fosse um cenário para sua curiosidade. Ninguém leu os detalhes da dor que esconderam por baixo dos retábulos dourados. Hasmum ficou por ali, em um banco de madeira, e começou a dedilhar a canção que falava do rio onde seu pai lavara roupas. As notas foram baixas e firmes, um fino fio que atravessava a paisagem. Alguns poucos notaram, outros acharam agradável o som que servia para colorir o espaço. Uma mulher, neta de um antigo empregado, segurou a mão dele e sussurrou o nome. Tu és Hasmum. Ele sorriu com a reserva de quem carrega segredos preciosos demais para abrirem-se sem a porção certa de confiança. Ali, na esquina do que fora a senzala e do que agora era a sala de visitas, ele ouviu a si mesmo lembrar. Foi ali que aconteceu um pequeno, porém significativo gesto de reparação. Uma visitante, lendo com atenção mais do que a maioria, perguntou ao guia sobre as histórias que circulavam entre os empregados antigos. O guia, treinado para vender mitos, hesitou. Hasmum então contou breves versos, não para confrontar a placa, mas para tornar a história menos monocromática. Falou de nomes, de canções, de um homem que lia jornais com cuidado. Falou de uma mulher que encontrara a humanidade entre uma ordem e outra. Não falou de acusações diretas, falou em metáforas, como quem pede. Lembrem-se. As palavras do velho músico passaram de ouvido em ouvido e, embora não borrassem a placa, moveram algo. Entre os visitantes surgiram perguntas que antes se calavam. Uma jovem, mais tarde, estendeu a mão e tocou a placa. Pareceu-lhe frio. Pensou no que não estava escrito.
colocou uma foto no bolso e, quando voltou à cidade, procurou nas bibliotecas, em arquivos, em memórias de família, vestígios que pudessem contar outras versões. A memória coletiva, afinal, nunca se curva apenas ao que se escreve nos monumentos. Ela se tece em conversas de cozinha, em canções tocadas ao entardecer, no olhar do velho que volta e na coragem do que pergunta. A verdade sobre o que acontecera naquela noite, sobre as ordens do coronel e as vidas que se romperam, ficou espalhada em pedaços, em canções, em mãos marcadas, em gestos pequenos. Álvaro, já velho, vindo a saber apenas fragmentos, carregou com ele a confusão de um destino que não era apenas seu. Rasmum morreu anos depois, deixando canções e sorrisos, e a lembrança de que por trás de placas limpas havia sempre vidas que aplaudiam e sofriam em silêncio. Quando a placa foi inaugurada, o discurso oficial não falou de violências, falou de progresso e de trabalho. Mas poucos passos adentro, na casa que hoje serve de sala de visitas, guardava-se um velho exemplar de jornal amarelado, onde, em letras pequenas, restara uma anotação que era manuscrita. Algumas frases que Geraldo escrevera, talvez como promessa. O papel, amarrado sob a última tábua de um assoalho, foi descoberto por acaso por um restaurador curioso. Nas linhas havia uma tentativa de nomear o que fora vivido. Um relato que falava de noites, de canções, de um menino de olhos ambíguos. A descoberta virou sussurro, depois excerto, e mais tarde pequena matéria num jornal local que tentou recompor a verdadeira história. A grande lição da Fazenda Três Cruzes é essa. A memória oficial pode polir o passado até torná-lo brilhante, mas a vida, com suas contradições, com seus episódios de horror e de ternura, sempre resiste nos detalhes. Em cantos e papéis, em canções e nos olhares dos que não se calam, há uma outra história. E lembrar-se dela é um dever que protege a dignidade de quem foi silenciado. Se esta narrativa te tocou, compartilha-a, não para alimentar a curiosidade pelo bizarro, mas para que as vozes que foram apagadas possam soar mais uma vez, e quem sabe impedir que se repitam os mesmos gestos de dominação. Se és de um lugar onde a sua história também foi silenciada, conta. Se conheces alguém que nasceu por entre silêncios, lembra-o com respeito. A memória é a única herança que não se pode vender por ouro. E quando deixares a placa para trás e fores andando pelas trilhas da fazenda, escuta. Talvez Rasmum esteja ainda em alguma nota que o vento carrega. Talvez Geraldo viva numa frase escondida num jornal. Talvez Leopoldina martele em silêncio a própria decisão que a salvou por instantes. Lembra, sobretudo, que os nomes que a história oficial esquece merecem ser falados em voz alta. Compartilha. Comenta. De onde você veio? Que memórias teus antepassados guardaram nas casas antigas? Essas perguntas mantêm vivas as pessoas que a história tentou silenciar.